Se você tem uma Bíblia, você abre a Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 6, do versículo 27. João 6, 27. Já está ali, né? Diz assim, Jesus falando, né? Trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, disse ele. E depois ele vem e confirma ali a autenticidade que ele tem, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Era o selo de autenticidade, né? Alguma coisa que estava selado, que provava que aquilo não era uma mentira, não era uma farsa, não era uma historinha, mas que ele era autêntico, como o Messias. Amém? Podemos assentar. Louvado seja Deus. Vejam bem, logo após aquele dia em que Jesus falou com os discípulos e que o Pedro andou sobre as águas, eles pegaram a embarcação e foram para o outro lado do mar da Galileia. Vocês sabem que o mar era um lago, ele estava de um determinado lado, aí pegou, viajou, parece que é 16 quilômetros que tem a extensão daquele lago, ele foi para o outro lado, e quando ele chegou do outro lado lá, o pessoal estava maluco, o pessoal do dia anterior, o pessoal que viu o milagre, que viu a multiplicação dos peixes, que viu Jesus realmente multiplicando os pães, eles estavam malucos atrás de Jesus em tudo quanto era lugar. Eles já tinham voltado lá no lugar onde tinha acontecido o milagre da multiplicação, chegaram lá, não foram, voltaram para outro canto, eles sabiam que Jesus estava na área e ficaram procurando, até que eles arrodearam e chegaram em Cafarnaum e conseguiram encontrar Jesus. Quando eles encontraram Jesus, eles se aproximaram de Jesus todo empolgados, diz aqui a palavra de Deus. Mestre, a gente estava te procurando, estava atrás do Senhor, nós já fomos lá no lugar que o Senhor operou o milagre ontem, a gente não conseguiu achar o Senhor, mas nós viemos encontrar o Senhor aqui. E eles todos empolgados com Jesus. Só que Jesus não estava nem um pouco empolgado. Jesus estava muito quieto, falando pouco. E quando eles chegaram com aquele entusiasmo todo, com aquela empolgação toda, porque foi impactante o que eles viram no dia anterior. Eles viram um milagre extraordinário, viram Jesus multiplicando pães, multiplicando peixe, dando de comer para uma multidão. O pessoal ficou tão empolgado naquele dia que resolveram aclamá-lo como rei, queriam colocar ele nas costas e dizer, não, tu vai reinar sobre nós. E Jesus fugiu, foi lá para o alto da montanha, ficou orando lá a madrugada inteira, só desceu de madrugada quando todo mundo tinha ido embora, porque ele não queria aquele confronto, não queria realmente falar sobre a questão que eles queriam falar, que era a questão política. E ele desceu de madrugada, foi quando ele andou sobre as águas e procurou os discípulos, e o pessoal estava à procura dele para tentar encontrá-lo exatamente com o intuito de ver alguma coisa novamente, porque isso era um prazer, poder ver um sinal, poder ver um milagre. E Jesus parou, olhou para eles, quando veio a empolgação dele, disse, vocês estão me procurando, eu sei por quê. Vocês estão me procurando porque ontem vocês comeram do pão e do peixe e hoje vocês querem comer de novo. Vocês querem milagre. Vocês viram milagre ontem e hoje vocês estão atrás dos milagres novamente. Só que não é assim. E Jesus disse essa palavra que eu li para vocês. Ele disse assim, trabalhai, disse Jesus. O que ele queria dizer? Trabalhem, se esforcem, batalhem, tenham o mesmo entusiasmo, a mesma vontade, a mesma determinação. Não só pela comida que perece, pelas coisas que são passageiras, por aquilo que existe hoje e amanhã deixa de existir, disse Jesus. Mas trabalhe, tenha o mesmo esforço, a mesma vontade, a mesma determinação pelas coisas que subsistem para a vida eterna, falou Jesus. O que Jesus queria dizer com isso? Que Jesus via neles muito entusiasmo quando se tratava de receber milagre, de receber algum sinal. E ele estava querendo dizer para eles que eles tivessem o mesmo entusiasmo para quê? Para a vida eterna, para serem salvos, para se comprometerem com Deus e viverem uma vida diferente. Quando a gente para pensar um pouco hoje,
Nós percebemos às vezes que as nossas motivações parecem que continuam sendo as mesmas. Sempre nós queremos milagres, manifestações sobrenaturais de alguma coisa, e sempre nós estamos à procura disso, como se isso fosse tudo que Jesus tem para dar. E isso preocupava Jesus por uma única razão: ele não se sentia assimilado. Parece que as pessoas estavam ali somente para usá-lo, para se beneficiar do poder e da autoridade que ele tinha. Ele percebia isso, que é isso que está acontecendo muito nos dias de hoje. As pessoas querem Jesus porque sabem que ele tem poder de operar milagres, e algumas pessoas são aguçadas nos seus interesses. Alguns chegam e dizem: não, eu vou para a igreja porque na igreja alguém disse que quando a gente vai para a igreja a vida da gente melhora, a gente fica rico, se torna empresário, se torna isso, aquilo outro. Você dá R$100 para a igreja e Deus vai devolver 1.000 para vocês. E às vezes as pessoas ficam unicamente com um sentimento negativo de barganha, totalmente aguçado de querer se dar bem, como se Jesus só tivesse uma proposta de abençoar, de curar, e que isso fosse tudo que ele tinha para oferecer. E isso incomodava ele, a ponto dele dizer: trabalhe e se esforce, não só pelas coisas perecíveis, mas pelas coisas que simplesmente servem para a vida eterna, para salvar você. Os benefícios que você pode receber não é nessa vida não, mas quando o seu coração parar de bater, que você for confrontado pela eternidade, que você possa saber que você está indo para o encontro de Deus, e isso é possível por conta da vida eterna, da salvação, disse Jesus. Eles pararam, ficaram olhando, porque na verdade o que eles estavam querendo naquele dia, naquele lugar ali, era milagre. Eles foram atrás de Jesus porque queriam comer do pão multiplicado, queriam comer do peixe multiplicado, e era isso que eles estavam procurando. Eles não estavam ali interessados em qualquer outra coisa, se não fosse um milagre, um benefício, e Jesus estava tão chateado que ele não estava disposto a operar milagre nenhum. Eles desenvolveram uma conversa com Jesus, dizendo: o que é que tu vai fazer para nós vermos e crermos em ti? Tem até o textozinho aí, um dos textos. O outro texto, eu acho que tem um outro texto. Começou então a haver uma conversa, um diálogo, que tornou-se um diálogo, não sei se eu mandei então, não mandei? Tornou-se um diálogo assim, meio estranho, que simplesmente se notava nesse diálogo que o pessoal estava interessado. Chegaram ali e disseram: vem cá, mas aí, o que é que tu tem para nos oferecer? O que é que você vai fazer? O que é que o senhor vai realizar? Né? E chamando Jesus, seu discípulo, disse: tenho compaixão. Isso aqui é outro texto, né? Então veja bem uma coisa. Houve então essa preocupação, o pessoal foi lá e começou a questionar Jesus por milagre. E nesse dia Jesus começou a ter uma conversa diferente. Disse: olha, vocês estão querendo milagre? Tá aí. O pessoal chegaram e disseram: que sinal fazes para que vejamos e criamos em ti? O pessoal parou e já perguntou: o que é que o senhor faz? Quais são os sinais? Quais são os milagres? Quais são os teus feitos? E começaram a questionar Jesus. Acho que tem mais um texto mais assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes o comer o pão do céu. Deus, quando se manifestou a nós, ele deu um maná lá no deserto e deu de comer para todo mundo. O pessoal fazendo pressão em Jesus, e eles querendo um milagre. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, disse Jesus. Eles começaram a falar novamente do pão, porque eles ficaram fixados na questão do pão e queriam comer, porque naquela época a comida não era uma coisa muito fácil. E de repente tudo ficou muito fácil para eles, Jesus operando um milagre, e eles então começaram a questionar. E Jesus começou a falar com eles e disse: porque o pão de Deus é o que desce do céu
e dá vida ao mundo. Vocês estão preocupados em comer esse pãozinho que vocês comem, que mata a fome de vocês agora e que amanhã vocês estão com fome novamente? Eu quero dizer para vocês que o verdadeiro pão é aquele pão que o Pai manda dos céus. É aquele pão que vem e sacia a tua fome da alma, que resolve exatamente as questões relacionadas com os teus anseios da alma, aquilo que te causa vazio, aquilo que te dá incerteza de quem tu és, para aonde tu vais, essas incertezas. E Jesus então começou a se apresentar como aquele alimento que vem para poder dar respostas exatamente para a nossa alma. Não é um alimento que é dado para que você coma hoje e tenha realmente fome amanhã. Mas é um pão dado, disse Jesus, que você come e se alimenta e nunca mais você sente fome. Diga glória a Deus. E Jesus começou a falar sobre isso. Quando Jesus começou a puxar esse diálogo com eles, Jesus não estava nada satisfeito. Aí Jesus resolveu explicar quem era o pão da vida. Já que eles estavam conversando, puxando aquele assunto, trazendo realmente para discussão um pão que os antepassados deles comeram para não morrer de fome no deserto, e agora Jesus veio e explica para eles que aquele pão era um pão passageiro que alimentava por alguns momentos, semelhante ao pão que ele multiplicou, e agora ele precisava que aquelas pessoas que estavam ali não ficassem com as suas vidas dependendo de milagre, mas que aprendessem simplesmente a se envolver de fato com o Pai, para viver uma vida com o Pai da maneira como o Pai queria, para ter as necessidades e a fome da alma realmente suprida pela presença dele, pela presença de Jesus na vida das pessoas. Ele pegou, parou e fez uma pregação. Ele resolveu pregar. Depois que ele falou que o verdadeiro pão era esse que desceu dos céus, o que era mandado pelo Pai, ele resolveu se revelar para as pessoas e disse assim, fazendo uma pregação: eu sou o pão que desceu dos céus, ele falou. Se vocês comerem desse pão, disse Jesus, jamais vocês vão ter fome. Se vocês saberem de mim, se alimentarem de mim, daquilo que eu tenho falado, daquilo que eu sou, vocês vão parar de ter fome na alma de vocês. Vocês vão parar de correr de um lado para o outro e não serem definidos naquilo que vocês são e para onde vocês vão. E Jesus começou a pregar. E nessa pregação ele foi dizendo: eu sou o pão que desceu dos céus, aquele que comer deste pão jamais terá fome. E ele começou a falar, começou a pregar, e o pessoal parou e disse: espera aí, a gente conhece o pai dele, conhece a mãe dele. Como é agora que ele está falando que ele é o pão que desceu dos céus? Se a gente sabe quem é ele é filho de José com a Maria, e agora está trazendo aí esse discurso. Quem que pode ouvir isso? Isso é pesado demais, não dá para ouvir essa pregação. Meus irmãos, o pessoal não gostou da pregação. Diz a palavra de Deus, quando você lê que os discípulos se escandalizaram dele: não vou seguir mais ele não, estou escandalizado com ele, e viraram as costas e saíram. Não demorou muito, foi saindo um por um. Pessoal, não dá para ouvir ele não. Essa pregação aí não está boa, porque as pessoas não queriam saber daquilo, queriam saber do milagre, dos sinais que ele tinha para operar, e ele decidiu não operar milagre naquele dia, mas decidiu mostrar para aquelas pessoas que ele estava querendo, Jesus, que elas fossem muito dedicadas e muito interessadas nas questões relacionadas com a vida eterna, da mesma forma como eles eram interessados por milagres, por sinais. E diz a palavra de Deus que o pessoal começou a sair. A pregação é dura demais, ninguém pode ouvir isso aí. Essa pregação de Jesus não está boa. E foi saindo um por um. Saindo um, saindo o outro, e aquela multidão entusiasmada, empolgada, começou a virar as costas, escandalizada, saíram e deixaram ele sozinho. Jesus ficou falando só. Imagine vocês a falta de consideração, de educação
Ele falando e todo mundo virar as costas e está falando besteira. E todo mundo saiu e foi embora e deixaram ele sozinho. Jesus ficou passado, ficou chateado. Por quê? É a sensação de não ser assimilado. É quando você percebe que você fala, e parece que tudo aquilo que você fala cai num vazio. Não traz efeito na vida da pessoa. Foi essa sensação que ele teve. Ele estava há tempo explicando as coisas, falando, mas as pessoas procuravam ele e ainda olhavam, não, ele é meu resolvedor de problema. Jesus, ele não quer ser só o seu resolvedor de problema. Ele quer ser o seu salvador. É isso que ele quer ser, Deus. Resolver problema, operar milagres, operar sinais é algo totalmente secundário para ele. Ele faz para aliviar você dos seus sofrimentos. E quando ele faz isso, ele nem faz com o intuito de criar um marketing pessoal para poder chamar a atenção, porque quando ele curava alguém, ele dizia, não conta nada para ninguém não fala nada para ninguém. Mas as pessoas iam e falavam, ele nunca operou nenhum milagre para dizer que ele era operador de milagre, para chamar a atenção para isso. Por quê? Porque ele não usava o milagre dele como marketing pessoal. Não era essa a intenção. A intenção de curar, de libertar, de operar milagres era unicamente com o intuito de livrar as pessoas dos seus sofrimentos, porque ele sentia a dor das pessoas. Mas a intenção dele, sabe o que era? Era resgatar, sempre foi resgatar. Para Jesus o importante era pegar uma pessoa, cuidar dela, colocar na mão, como ele dizia, quando você está na minha mão, ninguém pode tirar, ele dizia. Porque a intenção dele era chegar e operar na vida daquelas pessoas a transformação, como ele operou na vida de vários deles que foram transformados através daquele contato com ele. Esse continua sendo para Jesus o maior milagre que ele pode operar na sua vida. Quando você assimila os ensinamentos dele, a palavra dele, permite que essa palavra entre no seu coração, para fazer mudanças em você, a ponto de você mudar, a ponto de você se tornar uma pessoa transformada pelos ensinamentos dele. E isso realmente é o principal objetivo, e era esse o objetivo com aquelas pessoas. Ele parou, olhou, todo mundo saiu, todo mundo deu as costas, todo mundo foi embora. Ele ficou chateado. Ele olhou, só os discípulos estavam perto ali, meio sem jeito, meio constrangido com a situação. Aí, numa hora, ele parou, olhou para os discípulos e fez uma pergunta dura. E vocês? Vocês não querem ir embora também? Perguntou para João, para os demais. Vocês não querem me deixar sozinho e acompanhar os demais que viraram as costas para mim e que foram embora? Vocês não querem acompanhar os outros? Os discípulos ficaram calados, até que Pedro resolveu falar. Pedro parou, olhou para ele e disse, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aquilo deve ter dado um alívio em Jesus, porque pelo menos eles tinham compreendido, ele parecia que tinha compreendido. Mas mesmo Pedro dizendo essas palavras, Jesus ainda não estava satisfeito, ele estava chateado. E diz a palavra que ele olhou para os 12 e disse, pois é, eu não escolhi entre vocês 12? Pois é, um de vocês é o diabo, ele falou assim. Olha como ele estava bravo. Um de vocês aqui é o diabo. Ele já sabia do Judas Iscariote. E os discípulos saíram dali, aprendendo aquela lição, e naquele dia Jesus Cristo não operou nenhum milagre. Meus irmãos, através dessa passagem a gente consegue perceber esse sentimento de Jesus com respeito a essa relação com a gente. Jesus sabe que lida com a gente. Nós, às vezes, somos vulneráveis, às vezes somos inseguros.
somos difíceis de tomarmos decisões. E Ele sabe, Ele está lidando com a gente, Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe que às vezes a gente olha para Ele somente como um resolvedor de problema. Ele sabe que às vezes nós só o procuramos quando a coisa aperta para o nosso lado, quando está tudo bem, Ele percebe que não há o mesmo entusiasmo, a mesma predisposição para buscá-lo. E ainda assim, Ele fica esperando em nós exatamente esse entendimento com respeito a tudo aquilo que Ele está querendo com respeito à nossa própria vida. Por quê? Jesus sabe que nós somos mortais. Que tudo é uma questão de tempo para a gente ser confrontado com a eternidade. Tudo é uma questão de tempo. Às vezes a gente está aqui conversando, participando de um culto, na outra semana a gente pode não existir mais. Podemos então sermos confrontados pela eternidade. E a grande preocupação de Jesus é exatamente tentar nos preparar para esse confronto que vai existir na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós que estamos aqui. Um confronto que chega, às vezes, ou na maioria das vezes, sem nós esperarmos. E quando isso acontece, é aí que nós vamos entender a importância desse posicionamento com Ele. Dessa valorização dada às palavras de vida eterna, aquilo que Ele tem falado com respeito à nossa necessidade de firmarmos esse compromisso e essa aliança com Ele. Jesus anda procurando a gente para poder nos convocar, nos convidar a firmarmos esse tipo de aliança, mas às vezes nós encontramos uma dificuldade tremenda para firmarmos a aliança, porque uma das coisas que nos preocupa é exatamente o rompimento com determinadas coisas que às vezes nós prezamos demais e que nós não queremos romper. Às vezes nós supervalorizamos coisas e não percebemos que a supervalorização de determinadas coisas simplesmente pode criar uma situação de impedimento a essa decisão da valorização da vida eterna, que é uma coisa da qual nós precisamos e necessitamos e que seremos confrontados uma hora ou outra com a própria eternidade. Eu digo isso para vocês porque eu, como pastor e como capelão, eu tenho sido quase que toda semana levado a conviver com situações de pessoas que são levadas para outra fase da vida. E a gente percebe que todas as situações se repetem. Todo mundo chora, depois todo mundo vai para casa, aquele fica enterrado ali, e daqui a pouco todo mundo já não está sofrendo tanto como sofreu, impactado exatamente pela carga emocional do momento da perda, e a gente vê que todo mundo fica enterrando os seus, sempre está confrontando com isso, e toda vez que eu vou, eu fico imaginando, poxa, a grande realidade disso tudo é que um dia as pessoas vão estar chorando por mim aqui. E parece que a gente não se preocupa muito com isso, porque o ser humano parece que ele nunca se prepara para morrer, ele só se prepara para viver. A gente só se prepara para viver. Como a gente se prepara para viver? A gente quer isso, a gente tem sonho, a gente tem plano, a gente tem projetos, e às vezes os projetos não chegam, e as coisas não se confirmam na vida da gente, e quando chegam, às vezes a gente não usufrui. Essa semana mesmo eu estava assistindo um canal que eu gosto de assistir, Moto Mochileiro é o nome do canal. É um camarada que anda numa motocicleta bis e ele viaja o mundo inteiro naquela motocicleta bis. Aquela é da Honda bis, né? E eu acompanho ele. Um dia ele saiu daqui do Brasil, entrou no Peru, entrou na Argentina, saiu no Chile, saiu no Panamá, entrou nos Estados Unidos. Ele foi nessa motocicleta bis lá no Alasca.
lá no Alasca. E o que eu achei interessante é que ele vai com um pouco de dinheiro. Algumas pessoas patrocinam ele, ele leva a um acampamento. Ele pega, vai, quando está anoitecendo, ele procura um lugarzinho no mato, ele entra no mato, monta o acampamento dele, tem umas comidas que ele faz rápido, ele come lá, dorme de manhã, ele entra na moto e sai de novo. E eu ficava olhando e pensando, esse camarada é meio maluco, essa vida dele. E um dia eu parei para ouvir a história dele. Ele contando, alguém entrevistando ele, por que ele escolheu essa vida? Parece que ele é engenheiro e decidiu viver assim. Ele disse, eu resolvi fazer o que eu mais gostava de fazer, o que eu mais gostaria de fazer, ele disse. Eu, quando era menino, eu queria ser caminhoneiro, porque eu achava que o caminhoneiro viajava para todo lugar e eu tinha vontade de viajar, Depois eu descobri que o caminhoneiro, ele nem curte o lugar por onde ele passa, que ele vai levar carga expressa e volta expressa, ele acaba não curtindo os lugares por onde ele passa. Aí, quando foi um dia, eu tinha um amigo, ele falou assim, que trabalhou desde cedo e ele se preparou para viver a aposentadoria dele, ele se aposentou com 52 anos. Faltando uma semana para ele se aposentar, ele já tinha se preparado para viver a aposentadoria dele, comprou uma chácara, que era o grande sonho dele, era ter uma chácara. A chácara ele equipou, montou de tudo, não fazia nada na vida durante os 30 anos, senão juntar dinheiro, se preparar para poder montar a chácara. E aconteceu que uma semana antes dele se aposentar, ele ia passando numa determinada esquina que eu tinha passado 5 minutos, eu tinha passado no mesmo lugar, e ele passou depois, 5 minutos depois que eu tinha passado. Sofreu um acidente e morreu. Aquilo me chocou tanto, porque ele dizendo, porque eu conhecia ele, eu tinha convivência com ele, sabia como é que ele queria viver, e de repente ele não teve chance de viver, ele se preparou o tempo todo para viver, e de repente foi confrontado para a eternidade. Eu peguei e pensei, então eu vou fazer aquilo que eu gosto de fazer. Vou viajar e conhecer o mundo da maneira como eu sempre sonhei. E ele passou então a ter essa vida. Eu fiquei analisando e pensando que a eternidade chega assim na vida da gente. Por quê? Porque a gente vai vivendo as fases que a gente vive. Você já viveu a sua primeira fase. A sua primeira fase você viveu na barriga da sua mãe. Você vivia lá. Você era muito acostumado em viver na barriga da sua mãe. Você comia todo dia os nutrientes, quem passava era ela. Você se alimentava. Você cresceu na barriga da sua mãe. Você tinha percepção das coisas. Hoje se sabe que quando você é criança, que você está lá na barriga da sua mãe, todo o ambiente externo pode influenciar você, a sua personalidade, pode lhe gerar sequelas. Se a tua mãe vive uma vida conturbada, vai passar para você. Se ela tem um vício, ela vai atingir você lá dentro de você está, e você vive ali. Só que a natureza diz, está na hora de passar para a segunda fase. Aí com 9 meses, você tem que vir para essa fase que você está agora. Só que você, como está bem acostumado lá e você não sabe nada do que acontece aqui, na maioria das vezes você não quer vir, mas você vem empurrado pela natureza. A natureza te empurra. Aí você chega aqui, nessa segunda fase que você está agora, como é que você chega? Sem saber de nada, chega chorando, tem que chorar. Por que você tem que chorar? Porque você vai experimentar um novo estilo de vida, diferente do que você tinha lá, porque aqui você vai ter que abrir os pulmões e parece que quando você recebe o oxigênio que o pulmão abre, que você não respirava, deve doer, porque a gente não lembra. Deve doer. E você começa a viver aqui, aí você vai, está altamente adaptado como você está e como eu estou aqui. Nós gostamos de viver aqui. A gente gosta da vida. Só que a natureza que te colocou para a segunda fase, vai ter que te colocar para a terceira. Aí sabe o que acontece? Você não quer ir. Eu não quero. Aí o que acontece? Quando chega a hora de dizer, está na hora de passar para a terceira fase, meu irmão, se você puder gastar tudo que você tem para comprar o melhor médico, para comprar o melhor plano de saúde, você vai até comprar alguma coisa para transplantar você, para você não ir,
Você vai fazer para você ficar só para retardar, porque ainda que você compre, mas lá na frente você vai. Você faz isso para viver um pouquinho mais. Só que a natureza é implacável. Diz que você tem que passar para a terceira fase. Aí chega a hora, o que acontece? Você é confrontado, tem que passar para a terceira fase. E ninguém consegue escapar. Eu estava lendo que um empresário chamado Roberto Marinho, que administrava uma fortuna de US$ 1,5 bilhão, estava com 90 e poucos anos, ele estava retardando por conta da responsabilidade e por conta de realmente ter todo um patrimônio violento que, com certeza, para ele não era fácil abandonar, porque quando você passa para a terceira fase, você não leva nada. Sabe o que ele fez? Ele montou na casa dele, no Cosme Velho, eu estava lendo, uma UTI poderosa. E como ele tinha dinheiro, ele contratou os médicos que ficavam se revezando 24 horas para poder atendê-lo em qualquer emergência. Fundamentado naquela ideia, não, se você tem um infarto, em 5 minutos você for socorrido pelo médico, tiver um desfibrilador e vier e tomar todos os... Você realmente torna e você consegue simplesmente reverter uma situação de infarto. E ele tinha isso. Aí chegou o dia de passar para a terceira fase. Deu infarto. Não adiantou a UTI em casa, não adiantou os médicos comprados, não adiantou nada. Sabe por quê? Porque esse confronto é o mais democrático que existe. Vai rico, vai pobre, vai negro, vai branco, vai asiático. Todo mundo tem que ir para a terceira fase, ainda que não queira ir. A gente vai. Eu me lembrei de uma história que me contaram. A morte chegou e conversou com um determinado camarada e disse, olha, tal dia eu venho buscar você. Você se prepare que daqui a uma semana eu venho lhe buscar. O camarada ficou apavorado. Ele resolveu mudar toda a aparência dele para poder enganar a morte. E uma das coisas que ele fez foi raspar a cabeça. Ele ficou bem careca mesmo, que era para poder não parecer com um camarada que a morte disse que ia levar. Aí chegou o dia, a morte chegou e procurou ele no meio dos amigos dele, ele se contratou com os amigos, ele ficou no meio dos amigos, carequinha, e a morte chegou e perguntou, cadê o fulano? O pessoal, olha, a gente não está sabendo dele não. Sumiu, ele desapareceu, a morte, mas eu vim buscá-lo. Não, mas ele simplesmente desapareceu, ninguém está sabendo onde é que ele está. A morte disse, já que ele desapareceu, ninguém sabe onde é que ele está, então não tem problema, eu vou substituir, vou levar aquele careca mesmo ali. E essa piada existe para tentar dizer para você que não tem como escapar. É só para dizer que, por mais que o sujeito tente se proteger de todos os jeitos, esse confronto ele vai surgir. E aí, é aí que entra o que Jesus falou. Trabalhai não só pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. Diga glória a Deus. Que é a vida eterna, a salvação. Por quê? Porque ele diz que Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Ele foi selado, foi dado a Jesus a autenticidade como o único alguém que pode salvar você. Ninguém mais pode salvar, só Ele. Era isso que ele queria dizer. Então, meus irmãos, a grande verdade é essa. Daqui a 50 anos, pouco de nós estaremos aqui. Poucos. Talvez eu com os netos de vocês cantando e louvando a Deus aqui, de repente, vai dar certo, né? Vamos confiar, mas o certo é que pouco de nós estaremos aqui. E é por isso que Jesus falou que o esforço deve ser pela vida eterna também. Por aquilo que subsiste para a vida eterna. Dá medo, assusta. Para onde é que eu vou, pastor? Você vai para o terceiro céu. É o que a Bíblia diz. O que é terceiro céu? É um dos céus. Sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que existe 7 céus.
Quando você lê a palavra céu na Bíblia, você nunca lê no singular, você sempre lê no plural. Céus, 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 porque a teologia diz que existe o céu das aves, que é o céu onde as aves transitam, o céu dos astros, que é onde estão os planetas. Aí depois tem mais 5. Nem o universo a gente conhece todo. O último planeta que descobriram agora era o K não sei o que das quantas, um que fica não sei quantos mil anos-luz da Terra, que os astrônomos conseguiram descobrir que existe num determinado lugar. Existe, segundo o que se fala, inúmeros planetas iguais ao nosso para poder viver. Já se sabe hoje que tem água, todo mundo diz que sabe, que é distante, falam os cientistas. Está valendo que existe mais de 150 bilhões de sistemas solares. Vocês imaginaram o que é isso? 150 bilhões. Sabe o quê? Sol e um monte de planetas levitando em volta deles. É muita coisa. É alguma coisa que a tua cabeça não alcança, nem tampouco a minha. Em algum lugar está a morada de Deus. E em algum lugar está o lugar que Deus preparou para nós. A terra onde nós vivemos, ela é como que um grão de areia no meio do universo, gente. É como um grão de areia, e é aqui que nós vivemos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Esperando a hora de passar para a terceira fase. Como se fosse uma reciclagem. Por quê? Porque é aqui que nós vivemos. Quando chega a hora de passar para a terceira fase, tudo fica aqui. Nem seu corpo você leva. Ele tem que ficar, porque esse corpo que você tem, ele tem que virar pó, porque nós vivemos aqui. Do que é que nós nos alimentamos? Da terra. Comemos que a terra produz, bebemos a água que tem na terra. Na verdade, o planeta devia ser planeta água, que tem mais água do que terra. E é aqui que nós vivemos. Quando chega a hora de passar para a terceira fase, tudo fica aqui, até seu corpo. Fica aqui porque quando o seu espírito sobe, você já começa a entrar num processo de decomposição. Você já começa a desaparecer. Tem que enterrar você e deixar você lá. Em 5 anos estão os ossos. 10 anos nem os ossos estão mais lá. Você fica simplesmente vira pó. Porque teu espírito vai para outro lugar e esse corpo que nós temos não serve para viver fora daqui, só serve para viver na terra. Se você viajar 5 quilômetros vai para cima, você vai ter que ter uma roupa especial, senão você morre. É daqui que você é, ou que o seu corpo é. E a Bíblia diz que esse corpo que eu tenho, que você tem, é um corpo corruptível. Por isso que ele adoece, ele enfraquece, mas a Bíblia diz que Deus vai dar para você um corpo diferente, um corpo incorruptível, onde você não vai adoecer nunca mais e nem tampouco morrer, diz a Bíblia. É isso que nos fala a palavra de Deus. E essa nossa relação com a terra desse corpo aqui é uma coisa clara. Quando você passa dos 60 anos, a terra fica chamando você direto. Eu estou nessa fase. Se eu me jogar bem aqui no chão agora, para poder me levantar, é a maior luta. Eu fico tentando me levantar, alguém tem que me puxar para eu levantar. Sabe por quê? Porque a terra já fica chamando, vem, 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 vem. E a gente tenta levantar e parece que tem um imã, vem, ela já está chamando, porque é um processo que você não tem mais como escapar. E eu estou falando tudo isso para vocês. Parece assustador, mas é uma grande realidade, só para dizer para você o que é que Jesus queria dizer nesse texto. Trabalhar e não só pela comida que perece, pelas coisas que se acabam, pelas coisas que perdem a validade, o que realmente desaparece, que são passageiras, que são efêmeras. Trabalhar não só por isso, não só se esforce pelas coisas passageiras, mas pela que subsiste, que resiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. É isso que você tem que entender, que nós temos que entender. Não só de pão vive o homem, disse Jesus, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando você vem para cá, que você se fortalece, que ouve a palavra e se permite um direcionamento de Jesus para a sua vida e de mudança, você está se permitindo essa vida eterna ser processada em você, que vem através de mudanças e de convicções de vida mudada com Deus. Então olha assim, porque quando você se preocupa
em viver essa vida eterna, as outras bênçãos, disse Jesus, que você nem precisa pedir. Antes de você pedir, ele acrescenta. Foi isso que ele disse. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vocês entenderam como é o processo? Você busca primeiro o lado espiritual, as coisas que realmente são para a vida eterna, e as demais coisas, como aquela bênção que você precisa, aquele milagre, aquela solução, disse Jesus, que já vem automaticamente no pacote para poder dar para você. Aí você começa a ser aquilo que a Bíblia chama, não só abençoado, mas a Bíblia diz que você deixa de ser uma pessoa abençoada para se tornar uma bênção. Você se torna a própria bênção em si, pelo fato de se preocupar exatamente com essa questão voltada com a preocupação com as coisas que servem para a vida eterna. Então pensa nisso, e que Deus possa abençoar eu, você e todos nós que estamos aqui nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.